Cumprimento a todas e todos. É um prazer muito grande estar no segundo encontro digital da ASP. Inicialmente, gostaria de saudar os ouvintes virtuais e agradecer aos organizadores deste relevante evento pelo convite que me foi formulado pela querida amiga desde os tempos do interior do Paraná, época que ainda nem sabíamos dos nossos desígnios profissionais, a doutora Viviane Girardi, e ao Eduardo Viveiro, fiel escudeiro dessa relevante instituição, em nome de quem agradeço a toda a equipe técnica envolvida no evento. Eu sou professora Ana Carla Armachuk Matos, sou professora da Universidade Federal do Paraná, de Direito Civil, sou também diretora da Regional Sul do IBDFAM, vice-presidente do IBD Civil e conselheira estadual da OAB Paraná, advogada na área de Direito das Famílias e Sucessões em Curitiba. É com entusiasmo que eu retorno, agora virtualmente, à ASP para refletir nos limites aqui do nosso tempo disponível, sobre a observância dos direitos e garantias fundamentais nas relações de direito de família e a autodeterminação das partes envolvidas. São dois arcos importantes e nessa possibilidade de tensionar essas realidades que se encontra aqui as palavras de hoje, espero que seja de proveito para todos. Nosso objetivo, portanto, é um breve balanço de alguns direitos e garantias fundamentais empreendidos no Brasil e avançar, combatendo o retrocesso ao lado de uma dimensão maior de autodeterminação das partes. Como sabido, nos países como Itália, Portugal, Argentina, o reexame da dogmática do direito civil, à luz dos princípios e regras informados pela Constituição, busca-se a consolidação da unidade do ordenamento a partir da harmonização das pluralidades de fontes normativas e da funcionalização dos institutos. Aqui trataremos de alguns aspectos dessa hermenêutica no Brasil, onde temos franca incidência da Constituição nos diversos âmbitos das relações particulares, mormente nas famílias, à luz dos comandos de proteção de direitos fundamentais. Como sabido, não se trata de mera junção de dois fenômenos normativos, a Constituição Federal e o Código Civil. É muito mais que isso, exige uma unidade sistemática. Recordemos, por exemplo, a apontada necessidade de harmonização dos comandos dentro do nosso Código Civil, em razão do princípio da isonomia das entidades familiares. A harmonização aqui foi interna, dentro do sistema, quando o plenário do STF, incidentalmente, afirmou no sistema constitucional vigente, é inconstitucional a distinção entre regimes sucessórios de cônjuges e companheiros, que está presente no artigo 1790 do Código Civil brasileiro, devendo ser aplicado em ambos os casos o regime estabelecido no artigo 1829 do Código Civil de 2002. Isso foi decidido no recurso extraordinário 878/694. Percebe-se, então, que foi dada uma inconstitucionalidade de um dispositivo por ele não estar harmônico com outro dispositivo do nosso Código Civil. E aí, como sabemos, passou a união estável a ser regida pelas regras do artigo 1829, que trata também do casamento, havendo tratamento, portanto, isonômico de união estável e de casados. Ao lado disso, temos laborado no desafio de firmar posição doutrinária própria, sim, brasileira e tecnicamente correta, sem ser dogmatizante para várias temáticas do direito das famílias. Aqui destaco, sobretudo, a importância da construção da noção paternidade e maternidade socioafetiva no Brasil. Como sabemos, temos a tese de repercussão geral que afirma a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios,
Aqui a leitura da tese de repercussão geral 622, que tantas transformações e potencial ainda de maior construção terá numa hermenêutica aplicada ao caso concreto. Ela adveio do recurso extraordinário 898-060 de Santa Catarina. Como se percebe, no Brasil, conseguimos essa conquista de que filho, afinal de contas, é uma realidade concreta, uma função que está presente, tanto na subjetividade, na construção psicológica das pessoas, psicológicas, psicanalíticas, fundantes de uma função, quanto nas relações sociais. E o Brasil, portanto, reconhece, mesmo sem legislação, paulatinamente através dos seus precedentes e depois consagrado nessa tese de repercussão geral, o reconhecimento que filhos, mesmo não registrados, têm possibilidade de ter efeitos jurídicos próprios, mesmo sem excluir seus pais biológicos, porque são uma realidade vivida. Nessa toada, o provimento 63 do Conselho Nacional de Justiça, que é de 2017, visou a simplificar o reconhecimento aquele voluntário e unilateral de uma paternidade ou de uma maternidade dita socioafetiva, junto diretamente ao registro das pessoas naturais, portanto, sem nem mesmo necessitar de uma decisão judicial. Por sua vez, já o provimento 83 do CNJ de 2019 alterou pontualmente algumas disposições do provimento anterior. Percebo, então, quão revolucionário é para a temática brasileira no sentido de estabelecimento de filiação e paternidade, maternidade, as atuais questões relativas à socioafetividade. Assim, retomo, essa linha de pensamento civil-constitucional, pautada em direitos fundamentais, pratica as possibilidades, mas também os limites de uma aplicação direta dos direitos fundamentais do texto constitucional para as relações privadas, primando uma adequada segurança jurídica. Como se verifica, muitas dessas conquistas dos direitos das famílias é pautada em precedentes judiciais que vão firmando jurisprudência. Destacarei algumas de caráter bastante sensível que tensionou a sociedade brasileira. Por unanimidade, declarou-se constitucionais os dispositivos da Lei Maria da Penha. Sim, porque a proteção das vulnerabilidades ou dessa chamada minoria comporta a chamada discriminação positiva ou ação afirmativa. Foi o que ocorreu com a ADC número 19, lá de 2012. Ao julgar ao mérito de outra ação, a ADPF 54, atuou-se na solução da construção de mais uma excludente de ilicitude, no caso do feto padecer de anencefalia, ao crime de aborto. Aqui a gente poderia dizer que são aquelas decisões interpretativas com eficácia aditiva, como, por exemplo, faz o constitucionalista Blanco Moraes, assim teoriza. Aqui no Brasil, mais comumente se diz interpretação conforme a Constituição. No momento atual, ressurgem fortemente demandas de questões de gênero, direitos sexuais e reprodutivos. Milita-se pelo parto humanizado e o direito ao aborto. Conduzida pela ministra Rosa Weber, um amplo debate na audiência pública sobre a discriminação do aborto se, por um lado, tornou visível o dissenso, por outro, fez emergir relevantes informações estatística, teórica, sobre a dura e sensível realidade brasileira sobre esse tema. Já em 2008, como amplamente conhecido, foi proposta a ação de... decidida a proposta foi proposta em 2018 e decidida em 2011 a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 132 e a ADIM, que é de 2009, 4.277, ambas foram julgadas conjuntamente, visando a equiparação da união estável entre pessoas do mesmo sexo à entidade familiar, nos termos do Código Civil.
por unanimidade do voto. Na época, ninguém imaginou que seria por unanimidade. O STF reconheceu, agora em 2011, a constitucionalização da união homoafetiva. Já em 2013, visando a solidificar esse entendimento, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Resolução 175, que vedou aos cartórios brasileiros a recusa de realização de habilitação, celebração de casamento civil ou conversão da união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. Considerada essa trajetória, é possível ver as respostas sociais e legislativas que se insurgem conjuntamente contra o reconhecimento obtido judicialmente, sendo a apresentação de projetos de leis, como o chamado Estatuto de Família, o exemplo mais claro com a efetiva inconformação política e legislativa para as conquistas do poder judiciário. De acordo com alguns teóricos, esse fenômeno, inclusive, é mundial. Ele é descrito por Klarman como backlash, ou seja, é uma massiva resistência a decisões que carregam temas complexos e de grande repercussão, voltada a causas em análise daquelas decisões, ou seja, os efeitos sobre a política são geralmente imprevisíveis e, inclusive, maiores. Ou seja, se tensiona com essa temática progressiva de tal forma a realidade social que vem uma força importante regressiva no momento logo posterior. Esclareço aqui que não considero o backlash algo necessário ou exclusivamente como um movimento de conspiração. Muitas vezes acredita-se que as pessoas envolvidas nessas ondas que vêm contrariamente a essas forças progressivas, elas estão envolvidas em temas que podemos dizer até inconscientes, nem se dão conta da consciência dos seus papéis naquela defesa de valores que são ditos, por assim dizer, contrários àqueles progressistas. É caminho fácil atribuir apenas a um grupo específico de pessoas as reações fortes e contrárias sobre as conquistas operadas no direito das famílias. Mas, a nosso ver, trata-se de algo muito maior. O fenômeno, uma vez, revela, talvez, o medo generalizado e velado de transformação social, o lugar seguro da tradição. Como a emancipação das mulheres, as conquistas da cidadania LGBTI+, leva-se consigo algo de diferente daquela ordem social fundada num dado modelo heteropatriarcal. E esse medo inconsciente do novo faz parte dessas considerações bastante regressivas no tema do direito das famílias. A nosso ver, o princípio da vedação do retrocesso social pode cumprir relevante papel na manutenção das conquistas operadas, que ganha cada vez mais espaço como resistência aos movimentos de reforma regressiva no âmbito dos direitos fundamentais. Sim, nossa Constituição está em disputa. Do ponto de vista mais formal, justifica-se a aplicação no âmbito do direito da família pelo título, lá no texto constitucional, da ordem social. Mais do que isso, pelo núcleo essencial de jusfundamentalidade material que muitas das conquistas do direito civil constitucional. Como nós vamos observar, está lá no título 8º da ordem social e no capítulo 7º da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, nossas bases valorativas para as temáticas aqui tratadas. Afinal de contas, no nosso artigo 226, afirma-se: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Nessas condições, a proibição de não regredir na proteção de um direito, ligado a um direito fundamental, reflete indiretamente o dever de progresso, inclusive, nos aspectos normativos e nas políticas públicas de sua promoção. Recorde-se que julgou procedente
a ação para dar interpretação conforme a Constituição e, inclusive, conforme o Pacto de São José da Costa Rica, ao artigo 58 da Lei 6.015 de 73, de modo a reconhecer que os transgêneros que assim o desejarem, independentemente de cirurgia ou realização de tratamentos hormonais, o direito de substituição do prenome e de sexo diretamente no registro civil. Isso se deu pela ADI 4275, ação direta de inconstitucionalidade 4275. Portanto, aqui nós podemos vislumbrar, inclusive, o controle de convencionalidade. Urge destacar, portanto, a complementaridade dos sistemas nacionais e interamericano, compondo um sistema capaz de assegurar a proteção de direitos. Frente de lutas e conquistas como a Lei Maria da Penha, casamento e união entre pessoas do mesmo sexo, equiparação de casamento e união estável, como acabamos de tratar, e a tese também da repercussão geral sobre a filiação socioafetiva, vislumbram o alcance dos direitos fundamentais nas relações interprivadas. Mas agora passarei daqui em diante tratar de outras temáticas, vou ilustrar algumas. Multiparentalidade, reprodução humana caseira, famílias simultâneas ou paralelas, poliafetividade, que, diferentemente das temáticas, um outro polo das relações de direito das famílias, ou seja, o polo da autodeterminação, das liberdades, no modo de constituir família. E estas questões estão em franco debate entre os fatos e o direito, contemporaneidade do direito das famílias. Portanto, assegurar às pessoas a liberdade necessárias para que estipulem o modo como pretende desenvolver a sua esfera conjugal. Nesse sentido, a intervenção do Estado na seara da família deve ser apenas para proteger eventuais vulneráveis. Assim, o princípio da liberdade para a constituição, manutenção e extinção de uma entidade familiar, de um planejamento do seu grupo, de sua quantidade de filhos, dos seus membros, ou um planejamento sucessório, ou alteração do regime de bens, deve ser francamente estimulada nessa ambiência do direito civil, que também é um espaço de autorregulação dos privados, distanciando de intervenções não legítimas do Estado nesse sentido. Há uma tendência de contratualização no direito das famílias. Para nós, melhor seria, tecnicamente, dizer pacto, mas está consagrado a expressão contrato, mesmo no direito das famílias, que deveria ser mais adequada para obrigações, para contratos de cunho comercial, mas vamos ficar, então, aqui com as acepções mais conhecidas, portanto, dizer que hoje, na contemporaneidade, já se discute no direito das famílias, por exemplo, o contrato de coparentalidades. Dois adultos ou mais querendo fazer um projeto parental, ser pais ou mães de uma determinada criança, já desde antemão pactuam, antes mesmo da concepção dessa criança, direitos e deveres entre si. Se guardarem os interesses melhores, superiores das crianças, e não atacarem nenhuma norma de ordem pública, se tem franca noção que se estaria aí dentro dos valores sistemáticos do nosso ordenamento jurídico e, portanto, poderia previamente se estipular várias condições de autodeterminação das partes e, nesse sentido, estariam numa lógica valorativa adequada do nosso sistema. Ao lado disso, também se defende o chamado contrato de namoro, Algo que talvez alguns diriam o mais antirromântico dos contratos, mas eles estão na frente daquelas discussões quando não se consegue vislumbrar com exatidão se trata de namoro ou se trata de união estável. E, portanto, aqui os contratos teriam essa importante função de deixar a exatidão concreta
do que a intenção das partes, e óbvio que é necessário que essas partes também se comportem como tão somente namorados. Não se trata aqui de defender que esses contratos podem ser mecanismos de fraude, mas sim mecanismos para dar a adequada prova pré-constituída da intenção daquelas partes envolvidas. Também se está em discussão atualmente as questões chamadas dos sugar babies, sugar daddies, sugar mamas e assim por diante. Aqui no nosso país tem um aplicativo que se chamaria-se Patrocínio, ou seja, são aplicativos onde estimulam o contato de pessoas, umas que querem valores econômicos, outras que querem patrocinar essas pessoas de menor aporte socioeconômico e mais jovens. E, nesse sentido, digamos assim, um encontro com regras claras de quem quer juventude e beleza com quem quer aportes financeiros. Bastante polêmico também esses aplicativos em várias frentes, mas aqui eu destaco especialmente aquele contrato de adesão do aplicativo seria um pacto, uma autodeterminação das pessoas, pelo simples fato de dizer que confirma e adere àquele aplicativo, e por isso estariam sujeitos àquelas regras e não afastando as regras de direito das famílias. Aqui eu trago para reflexão essas questões que estão tensionando os fatos sociais e termino com aquela que diz respeito ao contrato de união estável de duas ou mais pessoas, não é? Então, vamos imaginar um contrato de união estável de 3, 4 ou 5 pessoas que vivam em chamada poliafetividade. Sabemos, por notícias das grandes mídias, por documentários feitos no Brasil, que é uma realidade fática, concreta no Brasil, a chamada poliafetividade. Há consenso entre as partes que desejam viver daquele modo familiar. Então, aqui, um pacto teria essa função de deixar claro a autodeterminação de todos os envolvidos acerca dos bens, do próprio consenso, das questões que envolvam a ausência de fidelidade conforme uma família tradicional, e, portanto, teria essa relevância, digamos assim, de regras claras e pré-determinadas entre seus membros. Sabemos que, recentemente, o CNJ recomendou que os cartórios não fizessem escrituras públicas declaratórias de união homoafetiva ou poliafetiva com mais de 2 pessoas. É uma recomendação, mas nada impede que essas pessoas façam por instrumento privado, que façam sem a modalidade cartorial, pactos, documentos, contratos que expressem como um documento hábil de uma melhor qualidade, o que é a expressão dessa autodeterminação, desse desejo, dessas partes integrantes, desses arranjos familiares que desdobram daqueles tradicionalmente conhecidos pelos direitos. Sim, porque a autonomia privada, numa igualdade substancial, estamos falando, portanto, de partes que ali, naquela realidade concreta, realmente expressam uma igualdade. Não há nenhum déficit democrático de expressão daquela realidade e, portanto, deveriam ser, sim, ter espaços de autodeterminação, de busca de um projeto de vida que seja mais adequado à sua concepção de vida e de felicidade. Portanto, não caberia ao Estado adentrar nessas temáticas. Ultrapassado esses temas que são um pouco mais polêmicos, vou dar outros exemplos prospectivos onde a autodeterminação cumpriria uma função importante no Brasil. Por exemplo, os pactos antinupciais para determinar o chamado alimentos compensatórios. Hoje é muito comum que os casamentos se deem mediante pacto antinupcial, elegendo o regime de separação de bens. Isso porque aquelas pessoas mais conscientes das regras estatísticas, quantas pessoas casadas se divorciam no nosso país, quase em 30%, e tendo um viés pragmático sobre as suas relações afetivas e um desejo de deixar os patrimônios sempre separados, tem firmado, portanto,
seus relacionamentos sobre esse regime de bens, ou através de união estáveis, ou através de pactos antinupciais, escolhendo o regime da separação de bens. Contudo, esse regime pode parecer especialmente injusto quando uma das partes tem que ceder nas suas profissões em razão de mudanças de domicílio da profissão do outro ou em razão de filhos. Assim, podem pactuar, por exemplo, que cada ano de ausência de das partes do seu labor principal deverá ser compensado por outro por mês ou por ano, por exemplo. É o chamado alimentos compensatório. O impacto que a vida profissional de um sofreu poderá ser compensado em razão daquilo que fez para o conjunto das famílias. É uma das possibilidades que poderíamos imaginar de função interessante do pacto antinupcial. Mas, atualmente, se tem dito que de uma autodeterminação que é bastante polêmica, mas muito demandada pela sociedade brasileira, qual seja a possibilidade de afastar a concorrência sucessória do cônjuge com os filhos, cônjuge ou companheiros de união estável com os filhos, como que uma renúncia prévia desse direito que se estabelece da necessidade de concorrer cônjuges com filhos ou companheiros com filhos nos regimes de bens, na maior parte dos regimes de bens no nosso país. Como sabemos, o artigo 1790 foi declarado inconstitucional e a aplicação do artigo adequado do casamento para ambas entidades familiares determina que nos regimes da comunhão parcial e da separação convencional de bem haja concorrência sucessória entre cônjuge e filhos com aqueles que eram companheiros ou maridos e mulheres daquele falecido. E, por vezes, ficamos aqui sem poder oportunizar um regime de bens que sejam seguros, no sentido da demanda da população de dizer: só quero unir afeto e não quero nenhuma espécie de efeito patrimonial. Para quem tem esse desejo, não temos hoje uma expressão totalmente segura nesse sentido, mas há quem defenda essa renúncia prévia que eu estou tentando expressar para vocês dentro de um pacto antinupcial ou dentro de uma união estável, ou mesmo, segundo outros autores, dentro de testamentos seria o melhor lugar. Ou seja, defendem que seriam esses autores, como Mário Delgado, Felipe Franklin, Rolf Madaleno e Daniel Bucar, entendem que é perfeitamente harmônico do ponto de vista sistemático e constitucional, portanto, essa hermenêutica civil constitucional construtiva e tuteladora de autodeterminação das partes, sustentar simultaneamente a condição de herdeiro necessária do cônjuge, que existe para proteger o herdeiro da liberdade potestativa do testador, que está lá presente no artigo 1845 e no artigo 1789 do Código Civil, e a livre pactuação antinupcial a respeito da concorrência sucessória do cônjuge. Esses autores entendem que a proibição não se justifica em face da ausência da vedação legal, nesse sentido, e da inexistência de vulnerabilidade dos agentes. E, por isso, aqui estaria um grande espaço de liberalidade, de igualdade substantiva entre as partes. Em outras decisões, já em outra temática, superando essa temática, que apesar de polêmica tem sido muito praticada no território nacional, uma outra questão se dá em respeito dos pactos antinupciais não registrados, quando descumprida essa formalidade. Ou seja, tecnicamente, o pacto antinupcial deveria ser realizado e registrado. Contudo, já se decidiu no seguinte sentido: pacto antinupcial, ausência de registro, eficácia com relação aos cônjuges participantes do ato jurídico, ineficácia apenas perante terceiros.
Artigo 261 do Código Civil, de então de 16, artigo 167, 12 da Lei de Registros Públicos, regime de bens, homem maior de 60 e mulher acima de 50 que fizeram uma convenção antinupcial por separação total de bens, ausência de ofensa de qualquer dispositivo legal. Ou seja, aqui, ao invés de se primar pela forma, que não estava cumprida, se primou pela autodeterminação, o que as partes expressaram sobre esse dispositivo e, portanto, disseram nesse julgamento que a ausência do registro do pacto gera ineficácia apenas perante terceiro, sendo plenamente eficaz com relação aos cônjuges participantes daquele pacto e, portanto, deu maior espaço àquilo que foi a considerada liberdade das partes. Aqui eu estou citando uma decisão do TJ do Espírito Santo, da segunda da Câmara Civil, no agravo de instrumento 091 7005 41 2005 808000, de relatoria do desembargador Eupídio José Duque. Esse julgamento foi já de 2006. Então, decisões conferindo eficácia à vontade manifestada pelas partes somente na certidão e sem pacto registrado antinupcial. Também vou destacar outro julgado aqui, a título de exemplo, apelação civil, casamento, regime universal de bens constante no assento, mas ausência de pacto antinupcial exigível, impossibilidade jurídica do pedido, inexistência, causa madura, nulidade potencial do apontamento em face da exigência legal, opção de ratificação do regime constante da certidão de casamento, possibilidade de ratificar e não considerar inválido, porque a eleição do regime da separação total de bens em casamento, ele deve ser considerado um espaço, portanto, que foi a manifestação da vontade das partes que deve ser valorado. Vou agora trazer outro exemplo aqui para a nossa análise da eleição da separação total de bens em casamentos de pessoas acima de 70 anos. Como é de conhecimento dos doutores, quem tem mais de 70 anos deve casar sob o regime da separação obrigatória de bem. Contudo, sabemos que temos a súmula 377 do nosso STF, que diz que mesmo no regime da separação obrigatória, comunica-se os bens formados, os bens aquestos formados, os bens formados com esforço comum dos cônjuges. Assim, para aqueles que querem um regime puro de separação de bens e estão sob a égide do regime da separação obrigatória, temos defendido a hipótese de poder se afirmar o afastamento dessa súmula em pactos antinupciais ou em contratos de união estável. Nesse sentido, é o provimento também de número 8 de 2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco, onde firmou observar-se-á no regime de separação obrigatória de bens somente nas hipóteses em que na data da súmula a pessoa tinha 70 anos e podendo afastar a súmula 377 do Supremo Tribunal Federal. Essa súmula datada de 1964 tem sido utilizada menos nas decisões mais recentes, no sentido de dizer, portanto, que poderia comunicar bem. E, nesse sentido, é muito importante que as partes, se o desejo for de nenhuma comunicação, fora a lei impor para quem está mais de 70 o regime da separação obrigatória, é importante também expressar, pactuar, exercer a autodeterminação, afastando a chamada súmula 377. Assim, nós conseguiríamos que, não havendo prova contrária à presunção de esforço comum, a separação legal poderia gerar comunicação. E se a gente pactua afastando tal súmula, isso mais facilmente não ocorrerá, porque estamos exercendo esse espaço que aqui estamos tratando de uma certa contratualização dentro do direito das famílias. Ainda
Trazendo outros exemplos constantes das nossas decisões, sabemos que o Tribunal Superior de Justiça entendeu pela impossibilidade de os conviventes atribuírem efeitos retroativos, efeitos ex tunc ao contrato de união estável, a fim de eleger um regime aplicado ao período de convivência anterior à da assinatura. É a hipótese de alguém, por exemplo, vivendo desde os anos 90 sob o regime da união estável, só agora, nos anos 2000, deseja firmar um contrato dizendo que é separação de bens. O STJ diz que os efeitos não podem ser retroativos segundo esses precedentes, diferentemente do entendimento de vários doutrinadores. Portanto, diferentemente dessa orientação do STJ, nós temos entendimentos, tanto da doutrina quanto de outros precedentes, e eu vou destacar aqui a terceira Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que decidiu por unanimidade negar o provimento ao recurso de uma mulher em ação de dissolução de união estável contra uma sentença que admitiu a retroatividade dos efeitos do regime da separação convencional e absoluta de bens. Em outra decisão, decidiu-se favoravelmente a celebração de matrimônio pelo regime da separação convencional de bens, que convertia o período da união estável anterior em pacto antinupcial feito às vezes de contrato escrito, retirando pela vontade contratual do ex-conviventes que casaram com o regime de bens de separação, querendo também retroagir, excluindo a época da união estável, o regime de comunhão parcial. Essa decisão foi do Tribunal do Rio Grande do Sul, na apelação cível 7.090.19.530 da sétima Câmara Cível daquele tribunal. Portanto, gostaria, aqui nas palavras que foram dirigidas a vocês, destacar que essas divergências dos pactos no passado e os seus inegáveis reflexos para o regime patrimonial de bens continuam no presente no nosso sistema, ou seja, está divergente os posicionamentos de nossos precedentes. E a título conclusivo, gostaria de dizer que urge entre nós, como dito no início das palavras aqui de hoje, a eficácia máxima dos direitos fundamentais em temas de vulnerabilidades, contudo, também a maior autodeterminação para as liberdades legítimas. E concluo, finalmente, com as palavras da ministra Carmen Lúcia: o direito existe para a vida, não é a vida que existe para o direito. Agradeço a atenção dispensada.